Essa semana, né, já é realizada, né, em alusão à pessoa com deficiência intelectual desde a década de 60. O objetivo principal é conscientizar a população acerca da necessidade de políticas públicas voltadas para essa inclusão social de pessoas com deficiência. É uma oportunidade, gente, para refletirmos aí sobre compromissos com a igualdade e a inclusão social. Por isso que nós vamos conversar agora com a Flávia Albani, defensora pública. Flávia, bem-vinda ao nosso Bom Dia. Muito obrigado obrigada. Bom dia, por ter André. aceito o nosso convite. Dia. Flávia, explica melhor para a gente, né, quais são os direitos das pessoas com deficiência intelectual. É importante a gente ressaltar que nós estamos vivendo um momento de inclusão, né, de todas as pessoas com deficiência. Explica melhor para a gente qual que é esse direito que tem para a gente poder ter essas pessoas mais inclusas. Claro. Bom dia. Bom dia, gente. Então, a pessoa com deficiência, seja a pessoa com deficiência intelectual, a pessoa com deficiência múltipla ou outro tipo de deficiência, ela tem direito a todos os direitos que uma pessoa humana tem, como, por exemplo, saúde, educação, né, moradia, direito ao trabalho, e ela também tem alguns direitos específicos, que são direitos inerentes a esse grupo de pessoas com deficiência, como, por exemplo, o atendimento preferencial no setor médico, né, alguns atendimentos preferenciais, as medidas de apoio escolar para que essas pessoas possam estar nos institutos escolares, no ambiente escolar. Então, também há alguns direitos que são específicos dessas pessoas. As cotas no trabalho das empresas públicas e das empresas privadas, para que essas pessoas também possam ter acesso ao trabalho. Então, elas têm os direitos que todas as pessoas têm, né? E alguns direitos específicos desses grupos que visam principalmente a eliminação de barreiras sociais, que podem ser de diversos tipos, permitindo assim a plena inclusão dessas pessoas nos diferentes ambientes, como escola, saúde, trabalho, lazer e outros. Defensora, você tocou num assunto muito importante, que é sobre inclusão em escolas. Queria que você explicasse dois tópicos para a gente, rapidamente, que nosso tempo está curto, infelizmente, que é um assunto importante, mas sobre aquela nova lei, né, dos cordões de girassóis. Explica melhor como que ela se aplica a essa lei. E, por exemplo, uma criança com deficiência intelectual, ela vai ser matriculada em uma escola, mas ela tem essa matrícula recusada. O que o pai, a mãe, o responsável deve fazer? Então, nós tivemos recentemente uma nova lei chamada popularmente de Lei dos Cordões dos Girassóis. O que significa, né? Ela é uma lei que prevê a possibilidade de pessoas com deficiência invisíveis, porque muitas vezes a deficiência intelectual ela é invisível, ou seja, ela não pode ser percebida ali num primeiro momento, né? Mas não significa que a pessoa não tenha aquela deficiência. Então, as pessoas que têm deficiências ocultas, invisíveis, elas podem usar um cordão com símbolo de girassóis e aí elas vão, por exemplo, num estabelecimento. Se elas quiserem usar a fila preferencial, com aquele cordão de girassol indicando que ela tem uma deficiência invisível, ela pode estar, por exemplo, numa fila preferencial sem ser questionada, né, sem sofrer o constrangimento de ser questionada por terceiros por que ela está ali utilizando aquela fila preferencial, já que a deficiência dela não é visível, é uma deficiência oculta. Então, é uma lei que veio facilitar, né, essas pessoas no exercício do seu direito. Mas o uso do cordão não é obrigatório, a pessoa usa se ela quiser. E em relação à questão da matrícula escolar, a recusa de matrícula escolar de pessoas com deficiência é crime. Então, pessoas, diretores de escola que cometem essa atitude estão cometendo um crime e podem responder a um processo criminal por isso. Nesse caso, os pais das crianças, ou até mesmo se for um adulto com deficiência, eles devem procurar a delegacia especializada, ou se não tiver delegacia especializada no local onde você reside, a delegacia mais próxima da sua residência, registrar um boletim de ocorrência e procurar instituições como a Defensoria Pública e o Ministério Público, que vão estar dando as orientações jurídicas, né, de como proceder naquele caso, para garantir a matrícula, o direito à matrícula daquele aluno com deficiência, né, e tomar também eventuais medidas aí de danos morais, danos materiais, pela discriminação que essa pessoa sofreu.
É importante esclarecer que o estabelecimento de ensino, ele tem o dever de matricular esses alunos e não apenas de matricular, mas também de fornecer as medidas de apoio escolar, como cuidador, professor mediador, plano educacional individualizado, sala de recursos multifuncionais, atendimento educacional especializado e uma série de outras medidas necessárias para a efetiva inclusão do aluno com deficiência. É bom a gente lembrar, né? Nunca é demais a gente poder lembrar disso, né, defensora? Por mais que a maioria das mães, os pais sabem que a escola precisa dar esse apoio, mas é importante a gente ressaltar tudo isso e, claro, vai vir aí período de matrícula, né, já para o ano que vem, enfim, então os pais devem ficar atentos. Se você for pai ou mãe ou responsável de alguma pessoa com deficiência intelectual, a defensora já trouxe aqui que a recusa é o crime e isso precisa ser denunciado. Exatamente. Defensora, muito obrigado por ter vindo aqui, ter esclarecido mais sobre essa semana em alusão aí, né, para a pessoa com deficiência intelectual múltipla. Que seja uma semana de muitos eventos, de muito também, para que a gente possa bater na tecla ainda, mostrar para a população que essas pessoas elas não estão fora da sociedade, não. Exatamente. Elas precisam estar dentro também, né? Exatamente. Muito obrigada aí a toda a produção do programa pela oportunidade. Deixo o meu recado aqui, né, para que todos nós possamos ser agente de inclusão social das pessoas com deficiência. Muito obrigada. Perfeito. Ótima semana, ótima terça também, doutora. Obrigada. Obrigado.